a gente tem que tratar com muita responsabilidade desse assunto, porque em última análise a gente está falando da saúde das nossas crianças, né? Saúde física, saúde psicológica, e como sociedade a gente tem que sempre almejar o que é melhor para essas crianças. E aqui tem uma questão muito delicada, que é a tendência a tratar a exceção pela regra. Certo? Quando a gente está diante de casos aí envolvendo saúde pública, a gente tem que considerar as estatísticas para tomar a melhor decisão, né, no caso concreto. E o que eu vejo na imprensa, narrativa padrão, pelo viés progressista mesmo da mídia, é que todos os casos que tratam desse assunto, eles vão pegar tratamentos supostamente bem-sucedidos, né, e falar que essa é uma política pública que deve ser colocada. Eu não questiono a existência de transexuais e nem de crianças transgênero. Na verdade, eu tenho um vídeo publicado no meu canal, Caio Coppola, que se chama Crianças Transgênero. A questão é se essas crianças nascem dessa forma e quanto disso pode se atribuir a questões genéticas, portanto inerentes à pessoa, e quanto disso a fenômenos psicológicos ou psiquiátricos, ou seja, que podem mudar ao longo do tempo. Então, eu queria sugerir para o ouvinte da PAN uma reportagem especial da Gazeta do Povo, do Walt Heyer, e o título é o seguinte: Não se deixe enganar, crianças não nascem transgêneros. E essa reportagem ela é toda baseada numa obra de referência da Associação Norte-Americana de Psicologia, APA, em inglês, para quem se interessar. E o que é essa organização? É a maior organização científica e profissional a representar a psicologia nos Estados Unidos e a maior associação de psicólogos do mundo. Nesse mesmo sentido, se manifesta o American College of Pediatricians, né? Então, tem vários estudos desses órgãos, né, que são bem reputados internacionalmente, e o que diz o prefácio do Manual da Sexualidade e Psicologia da APA, que é uma publicação de 2014. Ele fala o seguinte, aqui eu vou trazer o principal dado comentado pela psicóloga californiana, a Laura Heinz, ela própria transexual. Abre aspas, a disforia de gênero em crianças persiste até a adolescência ou a idade adulta em, no máximo, 1 em cada 4 casos, sendo que a maioria desses meninos mais tarde se identifica como gay, não como transgêneros, e até metade das meninas se identificam como lésbicas, não como transgêneros. Isso aqui é fundamental, porque existe uma confusão gigantesca entre a questão do transgênero e a questão da homossexualidade. Então, muitas vezes, aquele jovem que na verdade, ao longo da sua vida, ao longo da sua puberdade, na sua vida adulta jovem, ele vai se entender como homossexual, ele pode sofrer de uma confusão, certo? E até dessa disforia de gênero em grau menos pronunciado e achar que ele é transgênero. Por isso que continua o estudo. A transição social precoce, isso é, mudança de papel sexual, como matricular um menino como sendo menina na escola, deve ser abordada com cuidado, a fim de não eliminar precocemente esse estágio do desenvolvimento da identidade de gênero. E continua o estudo. A transição social precoce pode ser necessária para alguns poucos, mas se descobriu que o estresse associado a uma possível mudança de ideia é significativo. Não à toa, os índices de suicídio, os índices de transtorno psicológico em transgêneros, transexuais, operados ou que sofreram tratamento hormonal é disparado maior do que na população comum. Então, aqui é só uma questão da gente tomar cuidado, de não tratar a exceção pela regra. Na verdade, a gente tem que focar justamente no que os estudos com ampla estatística estão apontando para a gente, que é o seguinte, olha, só 1 em cada 4 pessoas que se manifesta como transgênero é de fato transgênero, isso na melhor das hipóteses. É por isso que quando a gente trata da saúde de crianças, a gente tem que ser extremamente conservador, extremamente prudente, para evitar coisas que são irreversíveis. E o bloqueio hormonal é complexo. Mas o bloqueio hormonal, ele não é irreversível. Esses dados que você está falando do aumento do suicídio são exatamente entre as pessoas que não têm acompanhamento psicológico e, como você falou, realmente com muito cuidado. Eu queria até que a gente trouxesse aqui no Morning Show o Alexandre Sadé, que é o psiquiatra responsável pelo ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é o especialista no assunto. Eu acho que a gente pode achar aspas na internet sobre esse assunto de vários lados.
de vários pensamentos. Eu acho que é uma coisa nova e que está sendo pesquisada. Mas já existem muitas evidências científicas de fato, que inclusive já são consensos. Só que existe também uma espécie de desinteligência, é o diz que me diz. O Caio está pegando um quote que diz, com muito cuidado, acompanhamento médico. Isso é um cuidado. Não sempre, ninguém está dizendo, e nem os médicos aqui, e nem o Alexandre, que inclusive é a fonte da Folha, e que convidou a Janaína Pascoal a ir ali ao ambulatório, e parece que ela vai. E se ela for de fato, ela vai poder conhecer o que a gente desconhece, Edgar. Eu nunca tive problema de identidade de gênero. Eu nem sei e nem imagino o que seja isso. Mas eu quero entender que essas pessoas existem, elas estão lá, elas estão recebendo um atendimento cuidadoso. Sabe, ninguém está distribuindo coisas, ninguém está interferindo na decisão, as famílias recebem acompanhamento. É uma situação muito delicada, sabe? É uma situação. O bloqueio hormonal ele é só uma das formas de tratamento, não, né, aqui Paulinha? A gente está falando especificamente de criança hormonal. E adolescente, e o que a Janaína está falando é a respeito do bloqueio hormonal. Mas é que aliás, só para falar que uma coisa não previne a outra, entendeu? Você pode ter um amplo acompanhamento psicológico até os 18 anos. E promover mais sofrimento para ela, no caso de não usar um bloqueio. Pelo menos em 3/4 da situação, vamos só falar de uma coisinha. A tal APA, ela também já foi acusada de corroborar com programas de tortura e já foi orientada por psicólogos militares. Portanto, a gente também acha viés ideológico e, quiçá, antiprogressista em associações de psicologia do mundo inteiro. Agora, tem uma questão que ninguém vai apagar. E essa questão é o sofrimento e a solidão de uma pessoa trans. Vocês querem saber por que uma pessoa trans se mata? Porque ela não consegue um lugar na sociedade, porque ela não é respeitada como um cidadão igual pela maioria das pessoas. Não por acaso você não acha pessoas trans na maior parte dos ambientes de trabalho ou de lazer que você frequenta. A pessoa trans, ela ainda é considerada uma pessoa de segunda categoria por boa parte da sociedade. E aí, desculpa, é bem difícil você encontrar a felicidade quando você está levando chapuletada, e sim, estou falando uma palavra muito grosseirinha, chapuletada, por todos os lados. É porque, assim, o discurso aqui, ele não bate necessariamente com a prática, sabe? A matéria vem falar em diagnóstico de anos, 8 a 10 anos, mas aplicado... É legal a gente trazer alguém da prática aqui no Morning. Eu queria convidar publicamente o Alexandre Sadé a vir aqui, também acho que eu acho que é o profissional de ponta no Brasil para falar sobre esse assunto. E eu vi uma pessoa trans. Parar de ficar aqui elocubrando ideias, pegando aspas na internet para ficar um assunto tão eu vou ser bem delicado. breve. Eu vou ser muito breve. Preciso girar o assunto, eu vou ser bem breve, Edgar. A gente vai ter chance de conversar com isso. Se a gente tiver a chance, se trouxer sem problemas. Essa figura aqui, a gente pode debater mais. A gente tem que girar o assunto. Tem mais